momentos, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 13. Preste atenção na leitura, que Deus começa a falar ao nosso coração quando nós começamos a ler, né? Diz o seguinte: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os olhos e oremos. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença neste lugar, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, começa falando ao meu coração, ó Deus, por misericórdia. Ó Deus, nós precisamos sempre ouvir a tua voz, nós, Senhor, carecemos, ó Pai, da tua voz falando ao nosso coração. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor esteja me usando, Senhor, com graça, com inteligência, com sabedoria e, acima de tudo, com a unção do teu Espírito Santo. Dá também, Senhor, unção ao teu povo para ter entendimento da tua palavra. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira trazer confusão nas mentes, que queira trazer distração. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e eu lhe peço, ó Pai, que a tua palavra possa chegar no alvo que tanto nós necessitamos. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Sem o Senhor nós seríamos um povo sem esperança, sem o Senhor nós não teríamos direção na nossa vida, mas o Senhor nos dá direção em todos os sentidos, e nós pedimos, Senhor, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? O texto que acabamos de ler, ele fala de um momento de muita dificuldade para o povo de Israel, e eu queria usar esse texto para trazer um contexto daquilo que nós vivemos nos nossos dias. O povo vivia, exatamente nesse momento, estava no cativeiro babilônico. Eles tinham sido deportados, parte do povo já tinha sido deportado, do povo de Israel, ali
para a Babilônia. E eles estavam vivendo ali em grande angústia, porque eles estavam completamente perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer. Porque Jeremias e outros profetas já tinham dito que eles passariam 70 anos no cativeiro babilônico. Durante 70 anos eles estariam ali no cativeiro babilônico. E alguns falsos profetas estavam dizendo que eles, primeiro falaram que eles nem iam para o cativeiro babilônico. Eles nem iriam, que Deus de Israel os salvaria. Depois eles começaram a dizer que eles ficariam apenas 2 anos. Se você buscar no capítulo 28, alguns textos aqui do capítulo 28, especialmente o versículo 3, um profeta de nome Ananias estava dizendo que eles iam ficar apenas 2 anos no cativeiro, e que depois Deus os libertaria novamente. Então, Jeremias, que era um profeta de Deus, dizendo que eles passariam 70 anos no cativeiro babilônico. Alguns falsos profetas dizendo que eles passariam apenas 2 anos. E o povo começou a ficar com a cabeça dividida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E nós vivemos atualmente, os nossos dias são dias muito maus. Nós vivemos numa Babilônia, onde nós podemos ver que tudo que havia na Babilônia, nós estamos vendo nos nossos dias atuais. O povo é mau, de uma forma geral. As pessoas querem ver o mal das outras. Mata-se por qualquer coisa nos nossos dias. Nós vemos a prostituição, ela está de uma forma desenfreada no mundo que nós vivemos. Vivemos tempos de muita dificuldade, e nós vivemos, na verdade, aí, uma Babilônia, quando nós queremos dizer que as coisas estão todas, mal a pior, que está havendo problemas na moral, problemas nas relações, nós dizemos, está uma verdadeira Babilônia, porque é assim que a Babilônia vivia, e ali o povo de Israel foi obrigado a ficar ali. Mas onde eu quero chegar? Nós estamos vivendo em dias difíceis, e as pessoas têm dito por aí, muitas pessoas dizendo que os dias vão melhorar, que as relações vão melhorar, que o país vai melhorar, que o mundo vai melhorar, quando nós sabemos que a Bíblia nos diz que não vai melhorar. As profecias verdadeiras, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam dias de muita tribulação neste mundo, de pestes, de enfermidades, de apostasia da fé, muitas pessoas deixando a sua fé, de falsos profetas. Nós vemos isso direto, pessoas se dizendo pessoas de Deus e falando coisas que não estão na palavra de Deus. Alguns dizendo que Jesus Cristo não vai voltar, que isso é uma história. Alguns dizendo que isso vai demorar muito. Mas os sinais que nós vemos e que Jesus Cristo nos alertou mostram que Jesus Cristo, Ele está às portas para buscar a sua igreja. E quando eu digo a sua igreja, eu não estou falando desse templo, nem do templo que está ali na esquina, nem de outro templo qualquer que está nessa cidade ou no mundo inteiro. Estou falando do templo que somos nós. E um dia, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, muitas pessoas ficarão surpresas, achando que vão subir com Jesus Cristo com a sua vida em pecado. E Jesus Cristo foi muito claro quando Ele contou a parábola
das 10 virgens, mostrando que eram as 10 virgens, eram todas, era a igreja, e 5 estavam preparadas, e foram com o noivo, e 5 estavam com as suas lâmpadas, sem azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Estavam vivendo a sua vida de qualquer jeito, achando que o noivo não voltaria, ou tardaria para voltar, e de repente o noivo vem e leva a sua igreja, as que estavam preparadas. E a pergunta é: se você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus Cristo voltasse exatamente neste momento, a sua lâmpada, ela está cheia do Espírito Santo. Não adianta a gente bater no peito e falar que nós somos cristãos, se nós não estamos levando a vida de cristão, uma vida digna, uma vida conforme Jesus Cristo nos ensinou que nós deveríamos viver. E Jesus volta, busca a sua igreja, e se ficarmos para trás, que terror que será? Que eu acredito assim, você pode ter passado muitos dias terríveis na sua vida, de morte de familiares, de enfermidades, de problemas financeiros, mas eu fico imaginando o dia que Jesus Cristo voltar e buscar a igreja, e muitos que se dizem cristãos ficarem para trás e de repente descobrirem que a igreja foi e ficou. Eu acredito que será o pior dia da vida de qualquer pessoa que se diz cristão. Saber que brincou com as coisas de Deus, não levou a sério as coisas de Deus, levou a vida de qualquer jeito, vinha na igreja, levantava suas mãos na hora do louvor, sentava no banco, ouvia a palavra, mas levava a sua vida de acordo com aquilo que queria viver. O povo de Israel, eles não esperavam que um dia chegaria o cativeiro. Os profetas já vinham avisando há muitos anos que viria o cativeiro se eles não se consertassem. Um dia chegou, e hoje os profetas, que são as pessoas que estão falando sobre a volta de Jesus, estão aí avisando que Jesus Cristo vai voltar, e muitos não estão levando a sério, e vão ficar para trás. Agora, nós vamos parar a nossa vida porque Jesus Cristo está para voltar? Acabou as nossas expectativas em relação a crescimento, em relação a vivermos a nossa vida aqui na terra? Ser cristão não quer dizer que você vai parar todas as coisas. Ser cristão é só a gente viver como Jesus viveu e tocando a vida. E aqui, nesse momento, Jeremias traz uma fala de Deus para o seu povo, e eu queria trazer essa fala para os nossos dias também, nós que vivemos na expectativa da volta de Jesus, e nós precisamos refletir sobre isso, como que nós vamos continuar a nossa vida. E aqui, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, Deus fala algumas coisas para cada um de nós, como falou ali para aqueles que estavam no cativeiro babilônico, esperando a volta para a sua nação. Ali voltar para a sua nação era como se estivesse voltando para os braços de Deus, é como se fosse a volta de Jesus. E hoje, nós que estamos na expectativa da volta de Jesus Cristo, e eu espero que você entenda muito bem, porque Jesus Cristo, Ele quer que cada um de nós, que haja um conserto na vida. Porque se você estiver dizendo que é cristão, mas se seu coração estiver com mágoa contra alguém, é pecado, você não vai subir. Às vezes a gente aponta a mentira, o adultério, a prostituição, mas se você estiver com mágoa de alguém, você não vai subir.
não vai subir. Então nós precisamos consertar a nossa vida, nós precisamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e acertar a nossa vida. Nós precisamos de acerto, assim como o povo ali precisava. E aqui então, Deus fala com eles algumas coisas, para que enquanto eles estivessem no cativeiro, enquanto eles não voltassem para a sua terra, enquanto não chega o dia da volta de Jesus Cristo, Deus está falando com a gente também. E ele começa aqui dizendo o seguinte: vivam a sua vida sem ficar lamentando. Vivam a sua vida. Ele estava falando com o povo de Israel e fala conosco hoje, porque nós vivemos tempos difíceis e às vezes a gente vive lamentando. E aqui, a partir do versículo 5 desse capítulo, ele diz o seguinte: edificai casas. Eles estavam pensando, o que nós vamos fazer? Se Jesus está para voltar, se nós vamos voltar para a nossa terra, quando será essa volta? E Deus fala com ele: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então Deus começa a falar com eles algumas coisas que são importantes. Deus fala com ele: olha, e está falando conosco, agora quero que você pense para você, Deus falando com você. Jesus está voltando? Está voltando, mas você vai parar? Não, continue edificando, continue trabalhando, continue estudando, fazendo o melhor que você puder fazer, mas sem deixar o foco em viver uma vida cristã. O que Deus queria é que eles entendessem isso, que eles continuassem ali naquela terra, porque foi Deus que os levou para aquela terra, mas que eles continuassem fazendo tudo que eles fizessem, que eles faziam na sua terra. Deus começa fazendo, gerando filho. Tem muita gente hoje, pelo caos que está sendo gerado no mundo, estão fazendo a opção de não ter filhos. Nossa, esse mundo está muito atribulado, não quero ter filhos. E Deus fala com ele, certamente eles também estavam pensando a mesma coisa. Nós estamos aqui no cativeiro, o que vai ser dos meus filhos nesse cativeiro? Serão escravos? E Deus fala: olha, gerai filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Gerai filhos. No meio desses filhos ali, que estavam no cativeiro, tinha Daniel. Nós vamos deixar de gerar filhos? Nós vamos parar a nossa vida? Porque Jesus, não, filhos que você vai gerar serão Daniel da vida, Daniel que foi uma grande bênção, que colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele propôs no seu coração, ele falou: não quero me contaminar com as coisas da Babilônia, eu estou na Babilônia, mas meu lugar não é a Babilônia. Nós estamos vivendo neste mundo, mas esse mundo não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem nesse mundo, mas o nosso lugar é o céu. Nós esperamos, com expectativa, é a volta de Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, vamos gerar filhos. Daniel foi uma grande bênção, que não se contaminou. Sadraque, Mesaque e Abidnego, dos nossos filhos, eu tenho convicção que teremos meninos que serão capazes de nunca negar ao Deus poderoso em situação nenhuma, que vão ter a coragem de preferir a morte, como eles preferiram, do que negar o seu Deus. E quantas vezes os nossos jovens e até adultos, eles são colocados em xeque perante amigos, perante a sociedade, as pressões que o mundo coloca sobre as vidas, e cedem, e desagradam a Deus. Mas eu tenho convicção, que nessa geração, no meio desse mundo turbulento que nós vivemos,
ainda existirão Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, gente que serve a Deus de verdade, gente que não se contamina com esse mundo, que prefere a morte do que o pecado, do que negar a Deus, do que ficar do outro lado. Gente que tem convicção de quem é Deus, que não brinca com Deus, com as coisas de Deus. No meio desse povo tinha Ezequiel, grande profeta, que pregou sobre a restauração do povo de Israel. Então nós acreditamos que no meio de uma geração corrompida, ainda existe muita gente que escolhe ficar com Deus, que escolhe não pecar, peca por acidente, mas não tem a prática do pecado na sua vida, que não se contamina com esse mundo e fala: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, que eu sou quadrado, que eu sou alguém fanático, não importa, eu fico com a palavra de Deus, porque eu sei que Jesus Cristo está voltando, e a hora que Ele voltar eu quero subir com Ele. E Ele ainda disse aqui: procure criar um ambiente de paz onde você estiver, mesmo nesse mundo que nós vivemos, procure criar um ambiente de paz, onde você estiver, leva paz, seja firme nas suas convicções, mas procure viver em paz com todos, com os homens, com as pessoas. E aqui ele ainda diz: orai pelo lugar que vocês estão. Esse mundo pode estar uma Babilônia, a nossa cidade pode estar vivendo dificuldades, mas nós vamos continuar orando por ela. Nós acreditamos que tem muita gente nessa cidade ainda que Jesus Cristo vai alcançar pelo seu poder, muita gente que vai se salvar, muita gente que vai se render aos pés de Jesus e vai servir Jesus de verdade, que vai dizer não ao pecado e viver uma vida santa com Deus. Nós temos que orar, nós não podemos nunca desistir. Nessa semana de oração que teremos, nós estaremos orando também por governador Valadares, para que haja paz nessa cidade, para que o índice de criminalidade possa cair, para que possamos andar pela cidade em paz, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus, para que Jesus Cristo possa alcançá-las, ter misericórdia do povo dessa cidade. Orai pela paz. Enquanto Jesus não volta, nós vamos procurar viver a nossa vida cotidiana, gerando filhos, plantando, estudando, fazendo as coisas que nós temos que fazer, criando um ambiente de paz ao nosso redor, orando pela paz, pela salvação das pessoas. É isso que Deus fala ali com eles. Eles estavam no cativeiro, e nós vivemos nesse mundo, nessa Babilônia que estamos vivendo, onde o mal está reinando, mas nós acreditamos que nós temos que fazer a mesma coisa que Deus falou para o seu povo fazer, mesmo estando na Babilônia. Abençoa essa cidade em nome de Jesus. Nós acreditamos que governador Valadares é do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar para que as festas demoníacas que existem nessas cidades, elas acabem, elas sejam frustradas em nome de Jesus. Festas que levam as pessoas à prostituição, que iniciam as pessoas no alcoolismo, que iniciam as pessoas no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Nós queremos orar para que essas festas acabem em nome de Jesus, para que essa cidade seja uma cidade conhecida como uma cidade de paz, uma cidade abençoada por Deus, em nome de Jesus. Isso não é uma historinha, é Deus que nos ordena fazer isso. Deus estava falando: vocês vão orar pela Babilônia, para que haja paz nessa cidade. Deus destruiu a Babilônia, mais tarde Deus destruiu, mas enquanto eles estavam ali, Deus falou para eles fazerem isso.
Enquanto nós estamos aqui, nessa terra, vamos orar pela nossa nação, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Ame essa cidade, ame o povo dessa cidade. Olhe para as pessoas que estão caminhando pela rua, muitos cabisbaixos, muitas pessoas frustradas, muitas com desejo de suicídio, muitas pessoas frustradas. Ore para que Deus possa alcançar o coração delas, porque só Jesus Cristo é a solução para o pecador. Ele é o único caminho que conduz à salvação, e nós precisamos propagar esse Jesus, em nome de Jesus Cristo. Olhe para os seus familiares, que estão vivendo a vida afastados de Jesus, às vezes até tem uma religião não salva ninguém, ser dessa igreja não salva ninguém. Tem gente que é dessa igreja, e o dia que Jesus Cristo voltar, vai ficar porque não está levando a vida a sério com Jesus. Não se iluda. Qualquer igreja, se você não estiver levando Deus a sério, vai ficar. Precisamos levar Deus a sério. E ainda, Deus ainda fala com eles: enquanto vocês esperam a volta para a sua cidade, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, Deus fala outra coisa para eles. Fala assim: olha, eu tenho o melhor para vocês. Eu tenho o melhor para vocês. Olha o que ele diz aqui, no versículo de número 11, diz o seguinte: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eles começam a questionar a Deus, e quantas vezes nós começamos a questionar nesse mundo que vivemos: Senhor, Tu não és nosso Deus? O Senhor não vai voltar para buscar a Tua igreja, e não vai me buscar? E nós começamos a questionar: por que eu estou vivendo esse problema? Por que eu estou passando por esse cativeiro? Eles estavam fazendo essa pergunta para Deus, e Deus fala para eles: olha, eu sei que eu tenho pensamentos para vocês, é de bem e não de mal. Eu não coloquei vocês nessa situação do cativeiro por maldade, porque eu sou um Deus bom. Eu quero o melhor para vocês, eu tenho o melhor para vocês, mas eu coloquei você nesse cativeiro porque eu quero trabalhar no coração de vocês. Sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel? Antes deles serem levados para o cativeiro, eles estavam vivendo na idolatria, e no cativeiro a idolatria foi corrigida. Eles voltaram do cativeiro e nunca mais tiveram a idolatria na vida deles. Olha que bem que Deus fez para eles, porque a idolatria desagrada a Deus, e eles ficaram livres do cativeiro, no cativeiro da idolatria. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles eram injustos, eles estavam vendo as pessoas passando necessidade e explorando as pessoas. Eles exploravam o órfão, exploravam as viúvas. Pode ler as profecias de Jeremias, os capítulos anteriores. Havia injustiça, havia o pecado. Os sacerdotes, que eram para ser o exemplo para o povo, eles estavam totalmente afastados de Deus. Eles traziam sacrifícios profanos para Deus. Eles não traziam o melhor sacrifício para Deus. Eles exploravam a fé das pessoas. E não tem sido diferente nos nossos dias. Olha a injustiça. Olha o que acontece muitas vezes. Os sacerdotes que deveriam ser exemplo, o que eles têm feito? Vivemos num tempo mau, e muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma má, e Deus faz com que a gente passe por uma tempestade,
por uma situação adversa, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa proximidade, Ele quer que vivamos uma vida na sua presença, Ele quer nos abençoar. Aqui é tão claro, Ele falou: olha, eu não tenho pensamentos, eu tenho para vocês pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Deus quer abençoar, Ele quer realizar os desejos do seu coração, mas antes disso, precisa haver um conserto na sua vida, para que Ele possa abençoar. É isso que Deus queria que eles entendessem. E muitas vezes nós passamos pelas tribulações aqui, e as tribulações, a gente às vezes reclama da tribulação, no momento parece ser dolorido, mas é Deus trabalhando na nossa vida, porque Ele quer a nossa vida no seu altar, porque Ele quer que o dia que Ele vier buscar a sua igreja, estejamos preparados para ir com Ele. Ele queria que esse povo que estava na Babilônia, quando eles retornassem, eles fossem um povo diferente, um povo mais justo, um povo santo, um povo que não estivesse ligado mais à prostituição, um povo que estivesse totalmente abolido a idolatria do seu meio, que servisse ao único Deus poderoso e verdadeiro. Idolatria, muitas vezes a gente acha que é apenas imagem de esculturas. Você pode adorar a sua casa, talvez você está colocando a sua casa no lugar de Deus, o seu carro no lugar de Deus, o seu esposo no lugar de Deus, a sua esposa no lugar de Deus, o seu filho no lugar de Deus. Tudo que está à frente de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm como ídolo o seu time de futebol. Eles gastam 10 horas da semana atrás de notícias do time, assistir o time jogando, não sei o quê, para ficar 1h30 na igreja. Que dificuldade! Para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, que dificuldade! Idolatria. Deus em primeiro lugar. Deus vai levar um povo que o coloque em primeiro lugar. Deus queria que eles entendessem: olha, eu estou fazendo isso, é porque eu tenho pensamentos bons para vocês. Vocês não imaginam o que eu tenho para fazer na vida de vocês. E eles não imaginavam que daquela nação que retornaria, viria Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eles tinham ideia, o Messias, mas eles não imaginariam que o Messias nasceria dessa nação e que eles precisariam voltar do cativeiro babilônico. Então saiba que Deus tem pensamentos bons para a sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar uma vida de paz, mas muitas vezes você está passando pela tribulação, para que haja conserto, para que haja proximidade com Deus, para que Deus tenha lugar na sua vida. E terceira coisa que Deus fala aqui com eles, e que nós temos que entender, que no meio do caos que nós vivemos, no meio desse caos, que nós temos que buscar a Deus, é de todo o nosso coração. Ele não queria um coração dividido mais, ele queria um povo que o buscasse de todo o coração, que o colocasse em primeiro lugar. E aqui no versículo 12 e 13 ele diz o seguinte: então me invocareis. Olha que coisa mais linda que Deus fala com ele. Então me invocareis. Vocês vão ver a diferença. Vocês estavam longe, vocês me invocavam, mas a vida de vocês estava em pecado, e eu não podia ouvir. Mas agora, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Coisa melhor que nós temos na nossa vida
é saber que quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus está ouvindo. Que não há uma barreira entre nós e o nosso Deus. Que a própria palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e o nosso Deus. Quando nós estamos em pecado, nós podemos orar, orar, orar. Deus não ouve. Mas quando nós temos um acerto da nossa vida com Deus, Deus ouve a nossa oração. E o versículo 13 ele completa, dizendo o seguinte, Deus falando com ele, e falando com a gente hoje: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Um coração dividido não serve para Deus. Deus é zeloso, Ele não aceita que você, no mesmo momento que está adorando a Deus, daqui a pouco você está lá no mundo adorando Satanás, porque quando você está pecando, você está adorando Satanás, você está reverenciando Satanás, você está obedecendo a Satanás. Quando você obedece à palavra de Deus, você foge do pecado, você agrada a Deus. Então, quando eu busco a Deus de todo o meu coração, eu acho. Tem gente perdida por aí, buscando Deus em muitos lugares. Não vai achar, porque a gente só acha esse Deus que quer ser achado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Se você quer que a sua oração seja ouvida por Deus, que as barreiras sejam quebradas, não tem outro meio, é coração total, é um coração só de Deus. Meu coração não é dividido, meu coração tem que ser todo de Deus, e quando eu faço isso, eu busco de todo o meu coração, eu o encontro. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, né? Para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos na porta de Deus, para nós sermos insistentes com Deus, mas só vai achar quem busca a Deus de todo o coração. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã, não tenho dúvida disso. Os sinais que o próprio Senhor Jesus Cristo descreve para a gente estão aí. Abra sua Bíblia hoje, leia Mateus 24 e começa a ler os sinais. Olha ali se não está acontecendo tudo aquilo que Jesus Cristo falou, e cada dia mais, Ele está às portas. E o nosso coração está preparado? Enquanto nós estivermos aqui, ore pela paz, ore pela cidade, continue fazendo as coisas que você faz, gerando filhos, acreditando que os filhos serão uma bênção nas mãos do Senhor. Tem gente que fala, o que será do meu filho? Vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Ensine-o a palavra, ensine a ter seriedade, dê exemplo, porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, mas nós não damos o exemplo. Dê exemplo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia, mesmo que você esteja passando pela maior das tribulações, Deus tem o melhor para você. Nós cantamos aqui nessa noite, não há Deus maior, não há Deus melhor. Cantamos que não tem ninguém que seja tão bom quanto Deus,
um Deus maior, um Deus melhor, um Deus grandioso. E nós acreditamos nisso. Deus é sempre bom. Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Agora você só vai achá-lo, Ele só vai ouvir sua oração se você buscar de todo o vosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. O que fazer enquanto eu espero a volta de Jesus? Enquanto eu espero a volta de Jesus Cristo, o que eu faço? Você não está perdido, né? O que Deus quer da gente é que a gente continue nessa vida, fazendo tudo que a gente faz, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele quer o melhor para a gente. E que Ele quer que você o busque de todo o coração. Deus não quer mais o seu coração dividido, Ele quer completo. Se Deus falou o seu coração, talvez você é cheio de dúvidas. Será que Deus quer o melhor para mim? Tenho vivido tantas tribulações. Será? Se Deus falou o seu coração, Ele falou: olha, eu quero o melhor para a sua vida, meu filho, minha filha. Se você não tem buscado a Deus de todo o seu coração, muitas vezes você dobra os seus joelhos e tem a sensação que parece que tem uma barreira, e você quer falar com Deus nessa noite: eu quero entregar todo o meu coração, Senhor. Não quero mais dividir meu coração, porque eu quero que o Senhor ouça a minha voz. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você não tem feito isso ainda, meu irmão e minha irmã, colocar Deus em primeiríssimo lugar, essa é a noite de você falar: Senhor, eu tomo uma decisão nessa noite. Eu tomo uma decisão nessa noite. Todo o meu coração é teu. É um ano que você tem que falar para o Senhor: eu quero um ano diferente, em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, você quer orar junto comigo nessa noite? Eu queria convidar você a ficar em pé e falar com o Senhor: Senhor, eu entendi que essa palavra veio de encontro ao meu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu queria convidar você a ficar em pé e falar com o Senhor: Senhor, todo o meu coração é teu. Eu sei que o Senhor tem planos de bem sobre a minha vida. Eu não duvido disso. Se Deus falou o seu coração, não fique sentado, em nome do Senhor. Fique em pé. Deus gosta de gente corajosa, gente que toma decisão, gente que não tem medo e não se envergonha de falar: olha, eu errei até aqui, mas eu acerto daqui em diante. Meu coração é teu, Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Eu louvo o teu nome primeiro, Senhor, porque o Senhor coloca expectativas na nossa vida, expectativas que o Senhor vem para buscar a tua igreja. Nós não viveremos nessa Babilônia o resto da nossa vida, mas nós estaremos com o Senhor para sempre, no lugar que o Senhor nos prometeu, que o Senhor vai enxugar toda a nossa lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais decepções, mas estaremos para sempre com o Senhor. Deus, teus servos, Senhor, estão de pé na tua presença, e eles estão dizendo para o Senhor:
que eles querem te servir de todo o seu coração. Ó Deus, ouve o clamor dos teus servos nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que a sua vida, a sua história seja mudada de hoje em diante. Que assim como o Senhor falou com o teu povo, e dali em diante, Senhor, eles tiveram uma postura de mudança, começaram a ter uma nova vida na tua presença, e a tua promessa foi cumprida na vida deles. Assim eu sei que a tua promessa será cumprida na vida desses queridos. Serão abençoados, terão as suas orações ouvidas e com o coração preparado para a tua volta, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é viva, ela fala, ela transforma, ela nos torna mais santos. Senhor, ela é maravilhosa e entra no nosso coração. Que essa palavra possa frutificar em cada coração. Que o nosso desejo, Senhor, seja de te servir mais e melhor a cada dia, para nos preparar para o grande dia, Senhor, que é o dia da tua volta. Nós sabemos que está próximo, e nós esperamos esse dia com grande expectativa. Ó Pai, muito obrigado. Abençoe esses queridos, que eles possam sair deste lugar com a certeza no coração, que eles vão orar, e o Senhor vai atender, em nome de Jesus. Amém.